Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja visualizando esse vídeo. Então vamos aqui a alguns exercícios resolvidos sobre equação da reta. Bom, isso aqui vai servir como revisão para a avaliação também, também serve como para seu estudo próprio e particular. Então vamos aqui a eles, né? Então, fixando-se a base de uma região retangular, a área varia linearmente em função da altura, conforme representado no gráfico. Então, a equação da área y em função da altura em x. Então, nós podemos observar o seguinte, que temos aqui o nosso coeficiente angular, que será como base dois pontos. Então, nós temos aqui yb menos ya, xb menos xa. Quem seriam esses pontos? Bom, nós temos aqui três pontos para utilizarmos. Esse primeiro ponto que nós temos aqui de coordenadas 1 e 3. Nós temos o nosso segundo ponto, que são de coordenadas 2 e 6. E nós temos o nosso terceiro ponto, de coordenadas 3 e 9. Então, vamos utilizar os pontos de coordenadas de menor valor, né? Então, nós temos aqui, podemos fazer então 6 menos 3, né? Que é o yb menos o ya. E 2 menos 1, que é o xb menos xa. Então, neste caso aqui, nós teremos 6 menos 3, 3, né? 2 menos 1, 1. Então, 3 dividido por 1, 3. Partimos agora para a nossa equação fundamental da reta, em que o y0 e o x0 serão o y, né? E o x de qualquer um desses pontos pertencentes à reta. Bom, então para facilitar as contas, vamos utilizar também os pontos com coordenadas de menor valor. Então nós utilizaremos aqui o x como sendo o 1, né? x0 como sendo 1 e o y0 como sendo 3. Então nós temos aqui y menos 3 igual a 3 que multiplica x menos 1. Multiplicando, nós teremos y menos 3 igual a 3x menos 3. Só lembrando, esse 3 aqui, né? Esse menos 3 passa para o outro lado, trocando-se o sinal, lógico. Então, nós teremos y igual a 3x menos 3 mais 3. E finalizando com y igual a 3x. Esse daqui é o nosso resultado. Esse daqui é a nossa equação da área y em função da altura x. Então, a área, nesse caso, vai ser 3 vezes a altura. Partindo para o nosso próximo exercício, observe o gráfico abaixo, então, a representação geométrica da reta R. Vamos então verificar qual vai ser realmente a equação dessa reta R. Então nós temos aqui, ó, o nosso ângulo de 45 graus e lembrando que nosso coeficiente angular vai ser justamente a tangente deste ângulo. E como a gente sabe, né, a tangente de 45 graus é 1, então o coeficiente angular vai ser 1. Pela equação da reta que nós temos, né, pela equação fundamental, nós utilizaremos este ponto aqui, ó, ou seja, o ponto de coordenadas 2, 0. Então, x0 é 2, y0 vai ser 0. Então, nesse caso, y menos 0 igual a 1, que multiplica x menos 2. Então, aqui nós teremos y igual a x menos 2. Então, seria esse o resultado. Nosso próximo exercício. Marcos é um arquiteto e projetou um novo bairro sobre um plano cartesiano. Ele posicionou numa mesma rua a escola no ponto A, 2, 3, e o posto de saúde no ponto B, 3, 5. Qual é a equação da reta que representa essa rua? Então vamos ter aqui, ó, coeficiente angular novamente.
né? Pegando os pontos, ó, o xb, lembrando, ó, vamos traçar aqui, xb menos xa, e aí nós teríamos, não, yb menos ya, perdão, e aí nós teríamos xb menos xa. Então vai ficar 2 sobre 1, que dá 2. Utilizando a equação fundamental da reta, mais uma vez, nós temos o seguinte, ó, coeficiente angular, que é o m, x0 e y0 serão as coordenadas de qualquer um desses dois pontos aqui que nós utilizaremos. Então, nesse caso aqui, nos foi utilizado este primeiro ponto, ponto A, até com as coordenadas de menor valor, né? E que nós temos x0 sendo 2, y0 sendo 3. Então, y menos 3 igual a 2, que multiplica x menos 2. Y menos 3 igual a 2x menos 4. Lembrando, passando esse menos 3 para o outro lado, né? Então, y igual a 2 menos 4 mais 3. Então, y será 2x menos 1. Pronto, essa foi a equação dessa reta. Agora, mais um exemplo, né? Para treinarmos aqui o conceito de coeficiente angular. Um estado tem um programa no qual o investimento aumenta anualmente. O gráfico de linha a seguir descreve a evolução dos investimentos neste programa no período de 2008 a 2013. Qual é os coeficientes angulares das retas que contêm os segmentos do gráfico de 2009 a 2010 e de 2010 a 2011, respectivamente? Então, vamos aqui para o nosso primeiro coeficiente angular, de 2009 a 2010. Percebe-se que de 2009 a 2010 nós temos aqui, ó, o 9 e o 7,5. Então, vamos fazer 9 menos 7,5 sobre 2010 menos 2009. Então, nós temos aqui 1,5 sobre 1. Então, nosso primeiro coeficiente angular será 1,5. Vamos agora ao nosso próximo coeficiente angular, que é o de 2010 a 2011. Então, nós temos aqui o seguinte, 10,6 menos 9, né? E 2011 menos 2010. Fazendo aqui a conta, nós temos 1,6 sobre 1, que dá 1,6. Então, os coeficientes angulares serão, respectivamente, 1,5 e 1,6. Agora vamos aqui. Os pontos A, 1 e 7, né, de coordenadas 1 e 7, e o B de coordenadas 13 e K pertencem à reta R, representada abaixo. A ordenada K do ponto B é... Aí nós vamos ter uma base o seguinte. Nós temos aqui o coeficiente angular, que nós vamos utilizar como base para resolver isso. O coeficiente angular vai ser a tangente desse ângulo alfa. Tangente de 45 graus, que é 1. Então, substituindo aqui, nós temos o quê? Ó? Substituindo aqui, nós temos o K, né? Que é o X, que é o YB. O 7, que é o YA. E aí nós temos 13, que é o XB, e o 11, que é o XA. Então, nós temos o seguinte. K menos 7 sobre 2 é igual a 1. Fazendo uma regrinha de 3, nós teremos que K menos 7 é igual a 2. Então, K vai ser igual a 2 mais 7. Então, nesse caso, K é 9. Ok? Então é isso. Espero ter ajudado. Então, muitíssimo obrigado aí pela sua paciência. E bons estudos.